Já faz algum tempo que eu ando programando e mexendo com a IA para fazer alguns dos meus testes. E durante essa minha experiência, eu sempre me pergunto se tem alguma IA que vai nos substituir 100%. E sinceramente, eu acredito que não. Mas, como é importante a gente estar sempre aprendendo e sempre se desenvolvendo, eu vou aqui junto com vocês dar uma testada em algumas ferramentas que prometem, não sei se cumprem, substituir nós, os QAs, nas tarefas mais simples. E aqui fica a pergunta, será que elas vão dar conta? Nesse vídeo eu criei um cenário real, um sitezinho mocado aqui rodando localmente e uma plataforma que é conhecida no mercado. Plataforma que é conhecida no mercado, mas que eu não conhecia até antes de começar a testar esse vídeo. Enfim. E eu vou pegar essa plataforma e ver o que ela consegue fazer com os testes dentro desse meu site que eu criei pra gente verificar até onde ela vai. E verificar se ela consegue achar os bugs e os problemas que eu vou colocar aqui nesse site escondido. Vamos testar isso junto, vamos ver o que a ferramenta consegue fazer para nos ajudar, o que ela não consegue, até onde a IA vai conseguir avançar, até onde ela vai nos substituir e até onde a gente ainda vai ter que dar um toquezinho humano ali para fazer as coisas funcionar. Ficou curioso do que vai acontecer? Tá curioso qual vai ser o resultado? Então fica aqui comigo, sem enrolação, vamos pro vídeo. Bom, aqui a gente já tem o site pronto, como vocês podem ver, eu estou usando o Anti-Gravity. Se vocês tiverem interesse em saber mais como funciona a parte do Anti-Gravity, eu tenho um plano premium aqui que eu estou rodando, estou gostando bastante do que eu estou vendo, pelo menos do meu lado. E eu vou estar utilizando aqui todo o cenário em português, vou tentar deixar o máximo possível do conteúdo em português. Geralmente eu acabo programando, vocês sabem, essa área de TI a gente roda mais no inglês, mas aqui para facilitar os detalhes, eu vou deixar em português. A gente tem uma aplicação simples, rodando em um front-end ali com Node, com JavaScript, HTML, fiz um sitezinho bem mocado, essa parte aqui eu não vou entrar muito em detalhes porque não é o foco do vídeo. O que vai interessar para vocês é saber que esse é o nosso site, a Tech Store. É um e-commercezinho básico, onde a gente tem a listagem de produtos, a gente pode fazer alguns filtros, a gente tem a parte de carrinho, eu tentei deixar ali mais ou menos funcional, toda essa parte aqui tá com mocks, não tem banco integrado, não tem nada, entendeu? Aqui a gente pode fazer uma conta fake. Aqui a gente pode fazer o login com uma conta aqui. A gente tem alguns users, algumas coisas. Ó. Bom, se a gente colocar aqui user, e-mail, usuário inválido. Olha só. A gente copiou errado. Aí a gente tem aqui um usuário fake. Muitas dessas coisas eu nem verifiquei direito. Estou vendo aqui em primeira mão com vocês, tá? Como eu falei, eu só pedi ali para IA gerar um promptzinho do site e tacar a ficha. A gente, pelo visto, não tem página de detalhes do produto, talvez eu peça para ela criar. Ah, tem aqui, ó, clica aqui, vai para detalhes do produto, é saber mexer no sistema interessante, a gente pode adicionar quantidade, adiciona no carrinho, vem aqui, parará. Ah, e eu não tinha apresentado ela para vocês. Vem aqui, essa daqui é o Test Sprite. Se funciona, não funciona, eu tô tendo o primeiro contato da ferramenta junto com vocês, tá? Então aqui, eu só criei a conta, abri aqui e tô vendo o que acontece. A minha ideia é jogar o meu site aqui, eu pedi para IA criar um documento de requisitos, até ele tá em inglês, eu vou pedir para traduzir aqui. Traduza o documento de requisitos para o inglês. Aí, tô pedindo para ela traduzir aqui para o inglês, pra gente jogar na plataforma. Tô falando plataforma, parece que é a plataforma do Tigrinho. Vamos esperar ele fazer isso. Pronto, agora temos aqui a nossa documentação em inglês, nosso documento de requisitos. E essa plataforma que promete que com documentos de requisitos e acesso ao site, eles conseguem fazer os testes. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Ó, create a test, que eu posso dar upload file, help us understand our product, features and user, flows and smart test generation. Ó, vamos criar o test name aqui. Então eu quero fazer um user journey by... O que a gente pode colocar ali para... user journey, add an aqui, ó, homepage filter and add an item in the cart. Ó, o inglês Joel Santana tá topster. Ele pede aqui pra gente inserir um arquivo, deixa eu abrir esse carinha aqui, deixa eu jogar o nosso arquivo de requisitos pra cá, jogamos, vamos dar um... E vamos ver o que essa IA vai fazer. Lembrando aqui que eu tô numa conta free, então eu tenho ali 150 de créditos. Ela gerou um diagrama, vamos ver esse diagrama aqui. Application, vamos ver. Authentication, user open login page, user is logged in, user submit valid credentials, use click no logout. Fez um mapa de testes aqui, parece. User open the homepage, user select a category. Ah, gerou umas coisinhas, o basicão ali. Vamos ver.
Não vou mexer muito. Aqui ele deixa eu adicionar mais coisas, vamos lá. A gente pode excluir, pode vincular e pode mexer aqui. Se quiser excluir, se quiser adicionar. Se quiser mover aqui os buttons pra... depois da application shows, return, the home button. A gente pode colocar alguma coisa. Vamos dar um next aqui. Global notification, central notification, order confirmation, checkout. Ele vai logar, vai ver o lista de produtos, vai entrar nos detalhes, vai pro shop, fazer checkout, order confirmation. Vamos lá. Next. Set up your tests. API base URL. Então, deixa eu ver aqui. Don't have an API doc. Can you skip? Load API document. Eu não quero ter o API document. Eu quero só colocar aqui para rodar local. Será que ele vai conseguir rodar isso daqui local? Olha, ele tá pedindo aqui uma documentação do back-end da API. Vamos aqui, ó. Cadê meu agent? Com meu agent, vamos lá. Crie uma documentação em inglês dos requisitos do back-end. Temos aqui um documento de requisitos. Nem tô vendo, tá? Tô deixando as IA bater cabeça e conversar. Vou jogar aqui, vou jogar a minha URL, tá? Vou vir pro front-end, extract context or restrictions, test account. Recommend if your app needs login. Vamos jogar aqui uma test account aqui, poder fazer login. Vamos fazer um logout aqui. Vamos botar ele para logar com o user da loja. Então, setamos o back-end, setamos o front-end, damos um next. Vamos dar a senha. Não, deixa minha senha do user 123. Por enquanto não consumiu créditos ali. Vamos ver. E agora é esperar. Vou guardar. Vamos lá. Primeira coisa aqui. Parece que não está conseguindo localizar o meu localhost, o que já era esperado. Então agora vamos ver como que a gente faz para deixar ele acessar o localhost. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui na documentação. O localhost tá... Então, galera, aparentemente esse trecho aqui do vídeo ficou sem áudio, então eu vou regravar aqui o áudio enquanto eu assisto com vocês para poder explicar aqui um pouquinho. Então deixa eu dar play aqui e deixa eu pausar aqui de novo, volta aqui para mim. O que acontece? Eu tentei ele primeiro fazer com o CLI, né, fazendo por linha de comando, e não deu muito certo. Então eu mudei a minha estratégia, como vocês podem ver, para usar o MCP. A diferença é que vocês vão precisar de uma outra IA, isso até vai facilitar, porque provavelmente vocês vão estar usando ali um Cloud Code, um ChatGPT, um Antigraph, que nem eu estou usando aqui, para conseguir acoplar os testes de vocês. Deixa nos comentários se vocês têm interesse de ver isso rodando com CLA ou sem nenhuma IA ajudando ali, beleza? Então vamos dar play aqui e vamos continuar. Então aqui eu estou mostrando para vocês como que eu fiz a parte da configuração. Basicamente eu vou copiar a configuração que tem lá na documentação do TestSprite, tá? Estou mostrando ali como eu fiz para o Antigravity, tem ali para o Try, Cursor, Cloud Code, VS Code e outras ideias. E ali vai ser basicamente copiar aquela parte do MCP Configuration, jogar ali no nosso arquivo, configurar a nossa API Key, tá? Que vai estar lá na nossa, que eu até já mostrei ali no início do vídeo. E depois de copiar essa parte, vai jogar lá e vai fazer o link. Aí caso você não tenha, tem que criar uma nova chave aqui e tal. Fazer a cópia. Aqui eu vou mostrar copiando. E jogando lá no Antigravity. Jogando aqui no arquivo de configuração do MCP config do Antigravity. Para chegar nisso ali é bem tranquilo. Vai jogar, copiar aqui. Eu vou ter que colocar... eu coloquei ele fora ali, porque ele já traz todo o bloco de MCP, então vocês estão vendo ali, eu estou copiando só a parte do TestSprite e colocando ela agora dentro das chaves ali do MCP. Isso é uma config que eu tenho ali do Appium, tá? Se vocês quiserem, eu até ensino em outro vídeo como é que faz para mexer no Appium e tudo mais, para fazer essa parte da configuração. Eu estou jogando ele para dentro do MCP também, que estava fora. Depois que a gente copiou e colou essa opção do TestSprite aqui dentro do nosso arquivo MCP config, a gente vai lá pegar a nossa chave de API para colar ali onde diz API Key. Sem mistério, só copiar e colar, não tem estresse. Eu estou tentando tirar essa parte do config MCP que está ali explicando como é que faz, mas não sai de jeito nenhum, não sei porquê. Fez isso, salvou o arquivo, seguindo aqui o tutorial. Salvando o arquivo MCP, a gente já vai ter configurado. E aqui na documentação, ele tem algumas linhas para a gente colocar na nossa IA para ver se o MCP está conectado ou não. Aqui a gente vai copiar esta, vai ir para o nosso Antigravity, vai jogar ali no Agent para ver se está funcionando ou não. Help me test this project with Sprite. Jogamos ali, damos um Enter e agora vai trabalhar um pouco. Está finalizando ali, ele está explicando o que está fazendo, que está listando o back-end, viu a parte do Docs, ó, analisando ali o teste Sprite. Tá rodando mais um comando de generator, tá fazendo toda a parte da IA ali, vamos pular essa parte chata.
Ó, antes de pular ali, ele vai requisitar algumas permissões, é só dar submit, que ele vai estar rodando os comandos internos. Finalizou aqui no Antigraft, ele gerou esse Implementation Plan, que ele vai dar as explicações. É sempre importante ler para entender o que está rolando aqui. Aqui ele está falando uma coisa das minhas portas locais, porque eu estou rodando o site localmente, então ele vai usar uma porta, vai usar outra. Aí eu acho que ia falar para do this, isso aí um dop this, eu nem vi na gravação. Aí ele tá perguntando qual vai ser meu foco nesse momento front-end, só pra gente testar a interface. Perguntou se a gente tem algum custom cenário, por enquanto não. Vamos deixar que a IA tente entender quais são os cenários que ela tem que procurar e testar. Vai ter ali embaixo uns steps para verificar manual, proposed changes, a gente dá sempre uma lidinha no documento. Pedir para ele prosseguir com o Implementation Plan. Vai rolar ali um Node Server.js, provavelmente rodando alguns serviços que ele precisa para fazer. E de novo, só vou deixar a IA executar e eu volto aqui quando ela terminar. Aqui só mostrando que ela está pedindo aqui durante o processo algumas permissões para executar alguns comandos, né? São comandos ali do MCP, comandos locais, para ela poder executar o que ela precisa. E no final da execução, ela me abriu esse prompt pedindo algumas informações. O mod do teste, pedindo aqui teste account. Como o meu teste tem uma parte de credencial e login, eu vou colocar aqui quais são as credenciais e logins que eu quero que ele utilize. Colocar aqui a porta, daí ele pediu o documento. Tô jogando aqui o documento de requisitos que eu pedi para a própria IA gerar. Fiz o update e pedi para continuar. A IA vai seguir ali rodando seus comandos. Generate Code Summary. Vamos permitir. E aqui é basicamente um vibe code, um workflow coding aqui, onde a IA vai pedindo, a gente vai verificando, vendo se está tudo certinho, interagindo com ela, não tem muito mistério. E ao final da execução, a gente vai ter essa telinha aqui, onde ela vai estar pedindo para a gente esperar enquanto ela está gerando e testando o código. E aqui agora é esperar. Agora a gente vai esperar ela terminar de fazer toda essa parte e a gente volta. E eu acho que para a próxima parte eu já tenho o áudio, então você vai ver que talvez a roupa vai mudar, algumas coisas vão mudar. Vamos seguir com a parte que agora eu tenho o áudio, eu acredito. Beleza? Aí, então vamos continuar da parte que a gente parou. Eu pedi aqui para rodar esse comandozinho do Test Sprite, que é o Test Sprite Generate Dashboard, para ele gerar aquele dashboard novo pra gente. Lembrando que a gente tinha pedido para ele rodar os testes. E desses testes a gente teve que passaram. Teve 15 testes, 14 passaram e um aqui falhou. Só que eu notei que aparentemente esse que falhou tem alguma coisa errada, tá? É o seguinte, se a gente ver aqui no vídeo, basicamente o que esse teste fala é que ele vai clicar aqui no carrinho e quando ele clicar para somar, é para o valor aumentar. Ele fez o clique e aparentemente o valor aumentou. Só que mesmo assim ele tá falando aqui, ó, the card shows one item, o carrinho aparece com o valor de 749 no subtotal e no total. Ele clica mais para aumentar e menos para diminuir, but did not change the display subtotal. Só que não a quantidade do indicador. Parece que ele tá clicando para aumentar e depois diminuir e mesmo assim ele tá esperando que o valor seja diferente por algum motivo. Ó, a quantidade permanece 1, visible na IA. Isso daqui já começa a apresentar algumas coisas um pouco estranhas, porque parece que ele estava querendo, né? Parece que ele estava esperando alguma outra resposta do sistema. Vamos voltar aqui e o meu site aqui ele não está rodando. Então deixa eu pedir aqui para a IA para ela executar o site. Inicie o nosso site. Aqui ele vai... Assim, gente, eu tô usando a IA, mas é importante a gente... Olha, a IA, enquanto isso ela tá rodando, vai rodar aqui. E enquanto isso a gente vai ver aqui, ó, o teste 14, o que ele tá fazendo. O TC que falhou é o 8 no step 14. Pera aí, fiz confusão. Ó, merda. Aparentemente o que o teste tá tentando fazer é vir aqui no produto, adicionar ele no carrinho, vir aqui no carrinho e aumentar. Só que aqui eu tô vendo que tá aumentando e tá funcionando. Vamos fazer um deparo aqui com o teste. O que ele tá fazendo? Ele tá vindo aqui nesse ID, btn, vamos dar um Ctrl C, console e vamos tentar encontrar este elemento aqui. É o elemento do botão mesmo, tá? Confirmamos aqui com esse CSS Selector, que é o elemento do botão. Vamos tentar botar o menos possível a mão no código. Tá? O que eu quero fazer nesse momento é não interagir com o código, tentar deixar para IA, para o agent, resolver o próprio BO. Vamos ver aqui no vídeo o que ele fez. Aqui junto, ó, parte aqui, ele aumenta
ele clica em menos depois na sequência. Ó, ele vai clicar em mais e depois vai clicar em... Parece que ele estava alterando entre os botões. Será que é alguma coisa na nossa interface? Vamos ver que se eu clicar... Aparentemente não, porque esse nosso botão aqui, PTN, Car, Quantity, Deck 1. E esse daqui, Incremento 1. Um é Deck 1, outro é Inc 1. Temos o Deck 1. Olhando lá no código, e ele estava achando que ia... Essa aqui ele tá aumentando 1, diminuindo 1. E tá achando que o subtotal ia ficar 1.499,80. Seria se ele tivesse aumentado 1. Então, aparentemente, esses steps aqui, ó, ele gerou errado, tá? E pra cá a gente já começa a precisar ter um pouquinho de noção de programação para entender. Claro, se você não entende nada de programação, você vai vir aqui no vídeo e vai ver o que ele tá fazendo aqui, ó. Ele clicou num botão, depois clicou no outro, depois clicou no outro. Vai entender que tem alguma coisa errada. Vamos tentar ver aqui só pelo que ele tá tentando rodar aqui, senhor. Skip esses negócios aqui. Para aqui. Não precisa mais. Obrigado. Já entendemos. Agora vamos tentar interagir com o TestSprite e tentar ver o que ele nos consegue fazer pro teste 8. Então a gente sabe que o nosso teste 8 tá falhando e a gente vai colocar ali. Vamos tentar se comunicar em português primeiro. Se não der, a gente vai para inglês. Aparentemente, o TC008 está falhando. Gente, eu peço desculpa porque eu tô com a mão assim, ó. E aí tem umas coisas que eu tô digitando. Ah, beleza. Tá falhando porque o código está clicando para aumentar e depois para diminuir. Aumentar e diminuir é meio ruim, né? Tá clicando para adicionar e depois remover o item. Tá clicando para aumentar e depois diminuir o item no carrinho, fazendo que ao final do teste a quantidade seja igual a 1. E o teste é para verificar se ele está somando a quantidade, deveria somente aumentar a quantidade em 1 e verificar. Vamos lá, tentando interagir da forma mais leiga possível aqui. Vamos lá, tá analisando. Lembrando que aqui eu estou usando integrado ao anti-gravity, então a TechPart vai... Olha, abriu aqui sozinho. Vou tentar ver aonde que ele ativou o MCP. Aparentemente aqui só o que agiu foi o anti-gravity, tá? Por aqui... Parece que foi o anti-gravity que fez a alteração, tá? Não teve nada a ver com o TestSprite. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma iteração pelo TestSprite, tá? E aparentemente não tem. Ó, ele falou que viu uma issue. Deixa eu ver se lá pelo dashboard a gente consegue fazer. Mas aparentemente isso daqui é uma limitação que a gente tem que dar à aplicação. Eu tive que usar uma outra IA para conseguir que ele corrigisse o teste. Aqui a gente tem a parte do MCP que vai rodar, que dá para eu tentar ver aqui com ele. Deixa eu ver aqui. Test, Sprite, Command List. Deixa eu ver se ele me traz uma lista de comandos. O que ele tem aqui? Bootstrap, executa a inicialização de um novo projeto, analisa o repositório atual e gera um resumo do código. Com base no código do projeto, analisa e gera um documento de requisitos, isso daqui é interessante. Gera um plano de teste completo focado no front-end a partir dos arquivos, gera um plano de teste focado na API back-end, lê o plano de teste selecionado, gera automaticamente os scripts de testes reais e os executa no ambiente. Sobe o servidor web local com painel gráfico, verifica as informações da licença, consumo de tokens e status. O MCP do TestSprite executar somente o que... Lembrando que aqui eu estou usando o anti-gravity, tá? Vê aqui. Sim, você consegue pelo próprio MCP. O elemento de MCP possui um parâmetro chamado TestID, que aceita um array de strings. Se você quiser rodar apenas o TC08, podemos passar a instrução. Ó, então é isso daí. A gente quer executando somente o TC008. Lembrando que eu estou copiando e colando o comando do MCP.
Pode especificar, por exemplo, o MCP, caso a IA não entenda que é para executar pelo MCP, mas o Antigravity aqui, ele está entendendo e aparentemente está fazendo pelo MCP já direto pelos comandos. Acredito que o Cloud, GPT-5, essas IAs mais avançadas, todas elas já vão ter esse grau de inteligência. Então aqui eu pedi para rodar de novo, eu vou deixar rodando e quando eu tiver o resultado eu volto aqui para vocês. Opa, voltamos aqui. Depois que ele executou os testes, ficou meio estranho, tá? Eu confesso, esse servidor aqui ficou rodando e ele deixou o servidor up, eu tive que parar aqui manualmente e pedir para ele abrir o dashboard aqui, para o Antigravity abrir o dashboard. Não sei se isso é alguma coisa do Antigravity que não ficou legal, mas deu esse probleminha aqui. E eu vi aqui que o teste passou, mas ele manteve o teste result summary com o erro do test case do 008. Então eu não sei se para atualizar eu tenho que rodar os testes todos ou se isso daqui é algum problema. Se eu vim aqui no dashboard, deixa eu dar uma atualizada no dashboard aqui para ver o que aconteceu. Ele ainda tá contando como falhado esse daqui. Eu não sei por quê, tá contando. Eu vou tentar rodar o teste todo de novo agora. A gente vai vir aqui. Aparentemente, um pedaço da gravação eu gravei só a minha cara. Então, vou ver se eu consigo reaproveitar ou não. Mas o que vocês estão vendo aqui é a última execução que eu fiz do test sprite. Então, aquele teste que estava falhando, que é o teste 8, ele passou. Então, aqui a gente pode ver. Ele está fazendo todo o processo, está adicionando. Provavelmente aqui ele verifica o valor e finaliza o teste, ele subtrai por algum motivo e finaliza. Então, provavelmente ele está aumentando, depois subtraindo e verificando os dois. Provavelmente algo tipo aqui. Vamos ver aqui, ó. Carrinho. Clica no botão. Mais, clica no botão para menos e verifica que o subtotal seguiu o mesmo. Eu adicionaria um step aqui, para ele mexer aqui. E como vocês podem ver, o teste 13 está bloqueado. Por quê? Por algum motivo, ele pressupõe que esse teste vai ter um item no carrinho, para ele proceder para o checkout. Então, eu não sei se ele está fazendo uma test dependency. Eu usei o termo em inglês. Eu não sei se ele está fazendo uma dependência ali dos testes, na qual ele precisa que tenha um carrinho ali. Ele não... eu tô vindo pro código. Vamos tentar não vir pro código. Vou tentar interagir com o agent aqui primeiro. Test sprite. Vou tentar dar o comando em inglês, vamos ver se ele vai jogar pro MCP. Verify the TC013 and fix the test. Eu tenho uma dúvida se esse microfone tá bom ou não. Eu tenho um toque com esse microfone. Você vai rodar o teste de background de novo. O script realiza o fluxo de ponta a ponta. Entra na home, adiciona um produto, vai ao carrinho dashboard, é redirecionado a tela, retorna com sucesso. Assim a execução é concluída com sucesso. Aparentemente, então, ele alterou o arquivo, tá? Para fazer isso. Então, digamos que você não manja de código, ele está fazendo isso aqui. E agora ele está rodando o teste aqui. Olha só, pedimos aqui para ele fazer a correção e aparentemente ele corrigiu aqui o teste que estava falhando antes. Então aqui navegou para o localhost, adicionou, temos o carrinho. Agora ele está adicionando um item no carrinho antes. Clicando em finalizar, fazendo o login com o nosso usuário, indo para o checkout, dando confirmar ali. E aqui na nossa tela do dashboard do test sprite, a gente tem que todas as execuções que a gente está fazendo local estão vindo para cá, consumindo aqui o nosso crédito. A gente ainda tem 90 créditos depois desses testes que a gente está fazendo. A gente tem aqui a nossa aplicação. Eu quero introduzir 3 bugs nela. Eu quero ver se ele consegue pegar. Bom, e de 3 níveis diferentes. Eu quero um bug fácil de ser pego, um médio e um avançado. Um bug fácil que eu vou introduzir aqui vai ser remoção do carrinho. Então, se você tentar remover o item do carrinho, ele não vai funcionar. Vamos vir aqui na nossa aplicação. E aqui eu vou colocar, para fins de teste, quero adicionar uns bugs na nossa aplicação para verificar se a automação funciona. O primeiro bug que vamos adicionar é
que o botão de deletar item no carrinho não irá funcionar. Remova a funcionalidade do botão, mas ainda deixe o botão disponível na UI. Olha aqui, gente, eu pedi para ele adicionar o bug ali e parece que ele já adicionou e já está querendo rodar o teste automático aqui. Parece que eu fiz a alteração, ele fez e a IA mesmo falou, então eu vou dar um negócio aqui. A modificação que ele deve ter feito aqui, então, a princípio, agora a gente está com o bug aqui vivo, ó. Não nada. Vamos ver se o Test Sprite, o MCP ali, o Anti-Gravity, ele vai captar esse bug aqui. Só que esse daqui não foi um teste legal, porque eu falei para IA o bug que eu estava adicionando. Então, eu vou fazer um pouco diferente pro próximo. Eu vou pensar num bug que eu vou mexer direto no código e eu já volto aqui. E agora, eu introduzi 3 bugs na nossa aplicação. O primeiro bug é o botão de deletar não funciona. Então esse daqui é para ser um bug simples, é uma validação padrão que deve ser feita. O segundo bug que foi introduzido é aqui dos periféricos, está aparecendo a parte de áudio também. Então os filtros aqui não estão funcionando bacana. Esse é o segundo bug que foi introduzido. E o terceiro bug, que é um pouco mais complicadinho, é que a validação de estoque foi removida somente dessa tela aqui. Somente aqui a gente consegue adicionar mais produtos do que deveria. O botão não funciona, mas se eu vir aqui para baixo de 12 e tentar adicionar mais, ele também está me deixando, olha só, então a IA introduziu nos 2 locais, talvez seja o mesmo componente. Agora nós temos 3 bugs na nossa aplicação, que existem, e eu vou pedir para rodar mais uma vez a parte dos testes, e vou ver se os testes que a IA gerou pegam esses bugs de alguma forma, beleza? Então, novamente eu vou botar para rodar, vou ver os resultados e já volto aqui. Voltando aqui, os testes finalizaram, tá? Eu pedi aqui pro Anti-Gravity verificar o que aconteceu, porque ele não tá finalizando aqui o terminal, mas eu pedi para verificar e ele viu que aparentemente os testes passaram 100%, mas que não só aquele bug que a gente injetou por esse chat, como os outros 2 bugs que a gente injetou por aqui, faltou dar um accept all, mas eles já estavam aqui, não foram descobertos, tá? Então eu vou pedir agora para abrir o dashboard. Abra o Test Sprite Dashboard. Aqui, ó. Todos os testes passaram. Eu não sei por que ele fica aparecendo esses bichos aqui. Não sei se ele vai limpar em algum momento. Teria que verificar. Mas tanto o nosso teste que a gente injetou pelo chat, pelo agent aqui, que a gente estava interagindo, quanto outros 2 issues que eu adicionei pelo um outro agent, eles não foram detectados. Ou seja, tem uma cobertura de testes, tá? Fazer uma parte inicial ali, mas são partes cruciais do sistema. Convenhamos, uma parte de filtro e a parte de carrinho, que é a parte de estoque, não estão com as regras validadas. Tá? Então os bugs que a gente introduziu é dos periféricos aqui que tá vindo o áudio junto, tá? A parte do carrinho aqui que não tá funcionando esse botão excluir, aqui nos detalhes do produto, e tá deixando a gente adicionar mais do que o limite de estoque. Até eu acho que aqui, teclado mecânico ergonômico, ele até tá deixando a gente adicionar 12, é um valor também, não sei porque ele tá deixando isso só até 12, tá deixando em mais, mas também temos esse problema aqui, que os testes não pegaram. E a pergunta que você deve estar se fazendo agora é: então, Rodrigo, os testes não pegaram esses últimos bugs que você introduziu. Quer dizer que a ferramenta não presta? Quer dizer que nada funciona? Que não vale a pena? Não, não é bem isso. Vamos analisar o que a gente teve de entrega até o momento. A ferramenta sozinha ali gerou uns 13 testes de maneira automática que rodaram e verificaram partes cruciais do nosso sistema. Os bugs que a gente introduziu depois não passaram por reanálise da ferramenta. O que isso quer dizer? Quer dizer que na análise inicial ela não cobriu aqueles pontos, mas que eles poderiam ser adicionados se nós especificarmos nos documentos de requisito, por exemplo. Então, essa IA, como qualquer outra IA,
Tem os pontos positivos, onde ela vai agilizar muito o trabalho para nós, ela vai fazer muita coisa de maneira automática, mas claro que ela sempre vai precisar de um olho humano ali cuidando e revisando no final. Afinal de contas, a gente nem chegou aí para a parte do código dela. E provavelmente, se a gente for ver por baixo ali do código, vai ter umas coisas que não ortam tão bem assim. Então pensa comigo, você desenvolvedor, ou você analista que está fazendo um sisteminha, ou até mesmo você um pequeno empresário que contratou 1 ou 2 devs, está fazendo ali um primeiro sistema, um aplicativo, testando uma ideia, pô, essa ferramenta aqui vai te ajudar a validar os requisitos básicos daquela sua ideia. De maneira rápida, até onde eu vi, barata, afinal de contas a gente ficou usando ali o plano free já entregou algumas coisas para nós, e sem muita enrolação. Então eu gosto de dizer que não tem ferramenta certa ou errada, tem a ferramenta bem aplicada naquilo que você precisa. E pelo que você viu até agora, essa ferramenta do Test Sprite faz sentido para você? Dá uma testada, vê ali como é que fica. Nos próximos vídeos eu pretendo ir um pouco mais a fundo, analisar um pouco o código e fazer algumas outras coisas com essa ferramenta para trazer mais conhecimento aqui para você. Deixa nos comentários o que você gostaria que eu fizesse, qual teste você gostaria que eu fizesse, se talvez ali pegar o plano para testar por um mês, ver até onde ela vai, quais os limites, quantos testes conseguem executar, integração e tudo mais. Comenta ali, quero saber a tua opinião sobre o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Beleza? Então muito obrigado para quem ficou até aqui, não esquece de dar um like, se inscreve aí no canal se gostou do conteúdo para receber mais e valeu, falou, até uma próxima. Fui!